Olá, tudo bem? Hoje nós estaremos iniciando mais uma aula com o nono ano, né, falando sobre as revoltas que ocorreram na Primeira República, as revoltas populares. E deixa a prof arrumar aqui. Queria dizer que estou com saudade, né? Acho que também vocês estão com saudade da prof. Então vamos lá. Hoje nós estaremos iniciando a aula sobre as revoltas populares no início da República. O material que nós vamos estar utilizando é o livro didático, né? Sistema Trilha, nas páginas 292, 302, 303 e 304. Então, os assuntos é a revolta da vacina, a revolta da chibata, o movimento de Canudos e a guerra do contestado. Então, vamos iniciar sobre a revolta da vacina. Eu vou ter que mudar de novo, porque tá trancando aqui a minha fotinha. Daqui a pouco eu tiro ela. Então, o que foi a revolta da vacina? Então, a revolta da vacina, ela foi uma rebelião popular, né, contra a vacina da varíola, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, em novembro de 1904. O protesto, né, o seu protesto imediato foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola e a febre amarela. Mas também é associada a causas mais profundas, como as reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo prefeito Pereira Passos e as campanhas de saneamentos lideradas pelo médico Oswaldo Cruz. Então, assim, o que estava acontecendo nesse momento? Então, assim, estava acontecendo a reurbanização, né? Tinha acontecido no Rio de Janeiro, onde as camadas mais pobres da cidade, elas foram desalojadas, tiveram os seus casebres e cortiços demolidos. Então, assim, a população ela foi obrigada a mudar para longe do trabalho, né, para os morros, e formando as favelas. E assim o povo estava recém se organizando novamente, né? Após eles terem saído de lá. E o que acontece? Aí vem essa lei da vacinação. O povo fica assustado, porque eles, né, não sabem, não é bem informado o que estava acontecendo, né, como que era. Então, assim, e a campanha, ela foi realizada, né, de uma forma, assim, com autoritarismo, né? Então, eles estavam, né, com medo dessa situação. O que acontece? Aqui nós temos uma imagem, né, falando sobre o motim, né, o que levou, né, essas classes a se revoltar. Foi isso que a professora acabou de falar. Então, assim, eles eram também incitados, né, para enfrentar os agentes de saúde, as policiais, e essa foto, ela está demonstrando isso, no enfrentamento deles. Então, o que mais? Vamos para o próximo. Então, vou falar um pouquinho agora sobre a varíola. Então, a varíola, ela foi uma doença infecciosa. O último caso da doença foi diagnosticado em outubro de 1977. A varíola major, eram dois tipos, né? Era varíola major e varíola menor. E qual que eram os sintomas dessa doença? Então, os sintomas iniciais mais comuns da varíola eram febre e vômito. E desconhece a origem da varíola. As primeiras evidências da doença encontram-se em múmias egípcias dotadas do século
três. Então, assim, eles não tinha de onde surgiu, como surgiu, né? Então, assim, esse era o que eles dos estudos, né, falam. Então, assim, no fim de tudo isso, né, foi descoberto a vacina. E essa lei obrigatória, ela teve num contexto modificado, tornando o uso da medicação facultativo. Pouco tempo depois, a varíola foi erradicada no Brasil. Então, isso é o final, o contexto, né, final da revolta, que a revolta da vacina. O que acontece? Eles, né, foi implantado, foi descoberta a vacina e o povo foi obrigado, né, a ser vacinado. Mas com, né, o movimento que a gente vai estar vendo no decorrer agora, ele foi, o governo cedeu, né, e foi modificada a maneira de ser aplicada essa vacinação obrigatória. Então, assim, aqui está falando sobre as condições, né, como é que estava a situação, né, da cidade, as condições sanitárias muito precárias. Esses locais eram favoráveis ao surgimento de epidemias e de peste, varíola e febre amarela. O grande número de doentes na cidade passou a afastar os estrangeiros no Rio de Janeiro, que o presidente Rodrigues Alves identificou esses problemas como urgentes. Então, assim, quando o presidente Rodrigues Alves ele assumiu o governo em 1902, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro tinha muito lixo, né? Muito toneladas de lixos acumulados. E dessa maneira o vírus, né, ele se espalhava, proliferando assim vários tipos de bichos, né, como ratos, mosquito, que eram um transmissor dessas doenças fatais. E também tinha a peste bubônica, a febre amarela, né, além da varíola, né, tinha a peste bubônica e a febre amarela. E elas matavam, né, muitas pessoas todos os anos. Então, o que o governo fez? Ele, para tentar, né, como resultado dele, ele fez eu não sei, eu vou falar como, mas assim, ele fez um decreto, não sei, para combater o mosquito, transmissor das principais doenças, o mosquito e o rato. E ele instituiu, então, uma campanha que era precisamente para acabar com esses focos das doenças, né? E o lixo também acumulado na cidade. Então, o governo anunciou que pagaria a população por cada rato, né, que a população ela entregasse às autoridades, ele ia pagar. Só que o resultado, né, o que aconteceu? Foi o surgimento de criadouros desses roedores. E, e eles, assim, eles começaram a criar, né, para conseguir uma renda extra. Então, em vez de eles combater, eles estavam criando. E devido a essas fraudes, né, o governo suspendeu, né, a recompensa pela apreensão dos ratos. Então, qual foi as principais causas, né, da revolta da vacina? Então, a principal causa foi a campanha. Desculpa. Então, a principal causa foi a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola e a febre amarela, realizada pelo governo brasileiro e comandado pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Então, assim, esse médico, né, o médico, ele foi contratado, né, em 1872, foi até 1917, e ele foi contratado para combater as doenças. E ele impôs, né, a vacinação obrigatória contra a varíola e a febre amarela. Então, assim, para quem que era? Para todos os brasileiros com mais de 6 meses de idade. Então, essa era a idade, né, que foi imposta. Então, assim, a grande maioria da população era formada, né, por pessoas pobres e desinformadas. Não conheciam
o funcionamento de uma vacina e seus efeitos positivos. Então, assim, quem era a maioria das pessoas, né, eram pessoas desinformadas, pessoas pobres, e com tudo que tinha acontecido, né, do bota abaixo, eles estavam com muito medo, né, então eles não sabiam. E também faltou eles serem informados, né, ter uma divulgação sobre bem certinho. E então, assim, embora seu objetivo fosse positivo, ela foi aplicada de forma autoritária e violenta. Em alguns casos, os agentes sanitários invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força. Está falando sobre a vacina. Então, assim, embora ela fosse, né, foi muito eficaz, o que aconteceu? O que provocou a revolta foi a maneira, né, como eles aplicaram, né, de maneira violenta. Aqui nós temos uma charge que demonstra né, as pessoas sangrando, um espeto transpassando seus braços. Então, assim, isso tudo pela maneira, né, o autor da charge tentou demonstrar as pessoas não estavam satisfeitas, estavam se sentindo, né, elas estavam se sentindo, assim, invadidas, né? Então, assim, nesse período, as, a maioria das pessoas, elas viviam assim, estavam vivendo numa sociedade assim, onde as pessoas elas vestiam, cobriam todo o seu corpo, né? E para elas mostrar os braços tornava-se quase como um ato moral, né? Então assim, por isso essa charge. Né? Vamos lá. Então, assim, a revolta, né, ela eclodiu no dia 10 e 16 de novembro. Aqui nós temos uma imagem, né, do que aconteceu nesses dias. Então, assim, em 10 e 16 de novembro de 1904, as camadas populares do Rio de Janeiro saíram às ruas para enfrentar os agentes de saúde públicos e a polícia. O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra, com bondes derrubados, edifícios depredados e muita confusão na Avenida Central, né, do Rio de Janeiro. Então, assim, o que aconteceu? Eles saíram às ruas, né, já estavam, né, cansados né, e eles depredaram prédios públicos, eles, né, destruíram os bondes, enfim, foi uma confusão. Então, assim, no fim, o que acontece? Após os conflitos, o governo federal ele acabou por suspender a obrigatoriedade, né, da vacina contra a varíola, e com isso a revolta cessou, deixando como saldo o número de 30 mortos e 110 feridos. Então, assim, contudo, olha só, não foi tão, foi bastante gente, né, machucada, mas as ruas ficaram bem destruídas, né, E, no final, a lei da vacinação obrigatória teve seu contexto modificado, tornando o uso da medicação facultativo. Pouco tempo depois, a varíola foi erradicada e teve, né, então, assim, com isso teve o fim da revolta da vacina. Nós estaremos agora falando, né, sobre a revolta da Chibata e o que foi essa revolta da Chibata? Então, assim, a revolta da Chibata foi uma agitação militar, né, da Marinha do Brasil, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a cidade, né, foi o palco, né, dessa revolta, foi a cidade do Rio de Janeiro, no dia 22, né, a 27 de novembro de 1910. Então, assim, a luta, o que eles lutavam? Eles lutavam contra os castigos físicos, os baixos salários, as péssimas condições de trabalho. Então, essa é uma das principais causas, né, dessa revolta. Então, assim, na época, na Marinha do Brasil, os marinheiros, eles
eram principalmente os negros, né, escravos, recém-libertos, e estes eram submetidos a uma árdua rotina de trabalho, né, em troca de baixos salários. E qualquer insatisfação deles, eles eram punidos, né? E a disciplina nos navios, elas também eram mantidas pelos oficiais por meio de castigos físicos, das quais, né, é a chibatada. E a punição para eles era comum, né? Apesar de ter sido abolida na maioria das forças armadas do mundo, os castigos físicos ainda eram uma realidade no Brasil, né? E a insatisfação dos marujos cada vez foi crescendo, né? Ainda depois que os oficiais da Marinha, eles tiveram um aumento de salário, né? Então, assim, isso foi mais um motivo, né, para eles já estavam, assim, bem... não estavam gostando, né? Então, eles entraram no navio, né, que era o nome do navio, eram encouraçados, que o governo, né, eles estavam já há algum tempo. Então, assim, o que mais estava acontecendo nesse momento? Então, assim, o presidente, ele estava querendo, né, estava, né, reformando, e ele comprou, né, mais navios. Então, encouraçados, que o governo brasileiro havia encomendado, e o Minas Gerais. Então, assim, o que eles fizeram? Eles demandaram uma quantidade ainda maior, né, de homens para serem trabalhadores, para trabalhar nesses navios. Então, teve sobrecarregou, né, os marinheiros. E essas duas eram, assim, poderosas, né, uma esquadra bem grande. Então, assim, isso aumentou muito o trabalho deles. E assim, com o aumento do salário dos oficiais, mais, né, a criação de uma tabela de serviço, isso tudo fez com que com eles passassem a planejar um levante, né? Então, a luta dos castigos físicos, baixos salários, péssimas condições de trabalho, né, como diz aqui, são uma das principais causas da revolta. Então, assim, na época, eles começaram, então, a planejar um motim. Então, vamos lá. E qual foi o estopim, né, desse movimento Então, o estopim já vinha todos aquilo que nós comentamos, né? Mas isso, assim, o que levou foi... Ele já era uma situação bastante incômoda, irrelevante para eles, mas o estopim se deu quando o Marcelino Rodrigues, também marinheiro, foi castigado com 250 chibatadas. Então, assim, como punição por ter ferido um colega da Marinha. Então, assim, era de comum para eles levarem, né, castigos como a chibatada, mas era 25 chibatadas. E nesse dia, né, então, assim, ele levou esse Marcelino Rodrigues Menezes, ele foi açoitado com 250 chibatadas. Então, assim, eles não... Nossa, imagina, faz a conta, foi muita tortura, né? E, então, assim, o levante, ele foi liderado, principalmente pelo João Cândido Felisberto. Ele era um marujo negro e analfabeto. A gente já vai estar falando um pouquinho mais à frente sobre ele. Então, assim, começaram o motim, né? E, então, assim, o motim, ele terminou com a morte do comandante do navio e mais 2 oficiais, aos quais eles não aceitaram abandonar o navio, e durante, né, essa revolta eles acabaram sendo mortos. Então, assim, nessa noite também junto ao motim outras embarcações também aderiram ao movimento. O Deodoro e o Bahia. Eram dois navios, né, de grande porte, que era de guerra. E então, assim, o que eles fizeram?
Eles, né, se juntaram, né, esses navios rebeldes, eles se juntaram e aí eles tentaram, né, começaram a criar, a pressionar, né, e a pressionar o governo, né, para aceitar as reivindicações deles, que tá aqui de algumas reivindicações. Qual que eram as reivindicações? Então, as reivindicações eram melhores, foi uma carta, né, que eles escreveram, solicitando o fim dos castigos físicos, melhores condições de alimentação e trabalho, anistias para todos os envolvidos na revolta. Essas eram as reivindicações. Mas então, assim, no Rio de Janeiro, o presidente era Hermes da Fonseca, e ele tinha acabado, né, de tomar posse. E daí já enfrentava, né, a primeira crise dele. E os rebeldes, eles dispararam alguns tiros, né, de canhões para pressionar o governo do Rio de Janeiro, para demonstrar que eles não estavam brincando, né? Então, daí, eles fizeram essa carta, e no dia 26, então, assim, no dia 26 de novembro, o presidente Marechal Hermes da Fonseca, ele acatou a reivindicação dos revoltosos, né? E encerrando aquele episódio de revolta. Então, diante da intensiva, aqui está falando, né, sobre os navios, né, que pararam os tiros. Então, além do fim das chibatadas, também as reivindicações deles foi melhor alimentação. E o que aconteceu? Diante da intensa revolta e das ameaças de bombardear o Rio de Janeiro, né, como eu falei, o presidente ele acatou, né, a reivindicação que eles tinham, que eles estavam tendo. Aqui nós temos uma imagem, né, dos revoltosos no navio, a bordo do navio, né, com o canhão apontado para a cidade do Rio de Janeiro. E o líder do movimento. Então, assim, o líder do movimento, ele foi principalmente João Cândido, que na primeira página, fica aqui tem uma foto, né, na primeira página do jornal Gazeta de Notícias, em 31 de dezembro de 1912. Então, o nome completo dele era João Cândido Felisberto. Ele era um almirante negro, né, nascido em 24 de junho de 1888, e ele morreu, né, na data, né, da morte dele, morreu com 89 anos, e a sua nacionalidade era brasileiro, a ocupação era marinheiro. Então, assim, aqui tem uns dados, né, do líder do movimento. E o que levou? Então, teve o fim, né, da revolta. A gente viu que o presidente, no dia 26, né, ele acatou as reivindicações, né? O que aconteceu? Contudo, 2 dias depois de entregarem, né, as armas, é decretado o estado de sítio, iniciando o impugno da prisão daqueles marinheiros considerados indisciplinados. Então, aí, já, né, depois que terminou, eles, né, acabaram sendo presos. Então, assim, os marinheiros, eles foram presos na ilha de Cobras, sede do batalhão naval. Daí eles se sentiram, os marinheiros, né, se sentiram o quê? Traídos, né? E no dia 9 de dezembro de 1910, eles deram foi dada uma resposta, né, a essa dura prisão, né? Então eles tentaram fazer um novo motim, né? Bombardearam e destruíram o exército, matando centenas, né, de navais prisioneiros. E também, assim, então, no final, foram 37 pessoas no total de tudo, né? Foi 37 pessoas foram recolhidas e 2 prisões solicitadas, onde morreram